Bem-vindo ao canal Os 10 Mais. Hoje vamos explorar figuras que deixaram marcas profundas e sombrias na história. Você já parou para pensar no poder absoluto que alguns líderes exerceram sobre seus países? O que leva uma pessoa a dominar uma nação com mão de ferro? Ao longo da história, alguns homens se destacaram por usar o medo, a opressão e a violência para consolidar seu poder. Neste vídeo, vamos revelar os 10 maiores ditadores que governaram com tirania e mudaram o curso de suas nações. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Adolf Hitler, o nome que se tornou sinônimo de tirania, liderou o Terceiro Reich entre 1933 e 1945. Sob seu governo, a Alemanha mergulhou em uma das eras mais sombrias da história moderna. Hitler foi responsável pela implementação de uma ideologia de extrema violência e racismo, que levou ao Holocausto, um genocídio que dizimou mais de 6 milhões de judeus, além de outras minorias. Ele também provocou a devastação da Segunda Guerra Mundial, um conflito que custou a vida de mais de 70 milhões de pessoas ao redor do mundo. Curiosamente, antes de entrar para a política, Hitler buscou a carreira de artista, sonhando em se tornar pintor. No entanto, foi rejeitado pela Academia de Belas Artes de Viena, uma de suas grandes frustrações pessoais. Joseph Stalin governou a União Soviética de 1924 até sua morte em 1953, consolidando um dos regimes mais brutais da história. Sob seu comando, o país passou por expurgos políticos em massa, onde milhões foram presos, exilados ou executados, eliminando qualquer oposição real ou imaginária. Além disso, sua política de coletivização forçada transformou radicalmente a agricultura soviética, mas teve consequências trágicas. A produção agrícola entrou em colapso, resultando em uma das maiores crises de fome já registradas, que matou milhões de pessoas, especialmente na Ucrânia. Stalin era conhecido por sua desconfiança extrema, ao ponto de até eliminar antigos aliados próximos que considerava ameaças ao seu poder absoluto. Mao Zedong, o fundador da República Popular da China, liderou o país de 1949 até sua morte em 1976. Sob seu regime, a China passou por transformações radicais, mas a um custo humano devastador. O grande salto para frente, uma tentativa de industrializar o país rapidamente e transformar a economia agrária, resultou em uma fome catastrófica que causou a morte de milhões. Anos depois, Mao lançou a Revolução Cultural, visando eliminar elementos que ele considerava contrários ao comunismo, o que mergulhou a China em um caos social e político. A perseguição a intelectuais, a destruição de patrimônios culturais e as lutas internas resultaram em mais mortes e um país em desordem. Benito Mussolini, conhecido como Il Duce, governou a Itália de 1922 a 1943 e foi o primeiro a estabelecer um regime fascista na Europa. Seu governo foi marcado pela militarização da sociedade e pela repressão a opositores políticos. Mussolini usou a violência para consolidar seu poder, controlando todos os aspectos da vida pública e privada, desde a imprensa até a educação. Ele sonhava em restaurar a grandeza do Império Romano e, ao lado de Hitler, levou a Itália à Segunda Guerra Mundial, o que eventualmente resultou em sua queda. Mussolini era famoso por suas habilidades de oratória e o uso estratégico da propaganda. Ele sabia como manipular a mídia para projetar uma imagem de força e liderança, mantendo-se no poder por mais de 2 décadas. Kim Il-sung, fundador da Coreia do Norte, governou o país de 1948 até sua morte em 1994, criando um dos regimes mais fechados e repressivos do mundo. Seu governo foi marcado pela brutalidade contra opositores, pelo controle total da sociedade e pela criação de um sistema dinástico que continua até hoje
com seus descendentes no poder. Ele estabeleceu uma rígida doutrina de autossuficiência, conhecida como Juche, que isolou ainda mais o país do restante do mundo. Sob sua liderança, a Coreia do Norte enfrentou crises de fome, mas o regime sobreviveu graças à repressão feroz. Kim Il-sung foi o criador de um culto à personalidade sem precedentes. Até hoje, sua imagem e legado são onipresentes na Coreia do Norte, onde ele ainda é reverenciado como o presidente eterno, mesmo após sua morte. Pol Pot foi o líder do Khmer Vermelho e governou o Camboja de 1975 a 1979, sendo responsável por um dos genocídios mais brutais do século XX. Seu regime buscou transformar o país em uma utopia agrária comunista, eliminando qualquer influência ocidental ou urbana. Para alcançar essa visão radical, milhões de pessoas foram forçadas a abandonar as cidades e trabalhar em campos de trabalho forçado, onde a fome, o trabalho exaustivo e as execuções sumárias eram comuns. Aproximadamente um quarto da população cambojana morreu durante seu regime. Pol Pot acreditava que o Camboja deveria retornar a uma sociedade completamente agrária, sem influência externa ou tecnologia. Essa obsessão levou à morte de milhões, em uma tentativa fracassada de reformar o país. Francisco Franco foi o ditador que governou a Espanha de 1939 até sua morte em 1975, consolidando seu poder após a vitória na Guerra Civil Espanhola. Seu regime foi marcado por uma repressão brutal contra opositores, censura e perseguições. Durante décadas, Franco manteve a Espanha sob um rígido controle militar e político, reprimindo qualquer movimento de dissidência. Sua aliança com as potências do eixo na Segunda Guerra Mundial, embora sem envolvimento direto, refletiu suas afinidades com regimes autoritários. Franco foi um dos últimos ditadores europeus a permanecer no poder. Sua morte em 1975 abriu caminho para a transição democrática na Espanha, deixando um legado de divisões e feridas abertas que perduram até hoje. Augusto Pinochet chegou ao poder no Chile em 1973, após liderar um golpe de Estado que derrubou o governo democraticamente eleito de Salvador Allende. Ele governou o país com mão de ferro até 1990, durante um dos períodos mais sombrios da história chilena. O regime de Pinochet ficou conhecido pelas graves violações de direitos humanos, incluindo tortura, desaparecimentos e execuções de milhares de opositores políticos. Embora sua ditadura tenha sido marcada por repressão, Pinochet também implementou uma série de reformas econômicas neoliberais que transformaram a economia chilena, tornando-a uma das mais estáveis da América Latina, mas a um custo humano altíssimo. Idi Amin tomou o poder em Uganda em 1971, através de um golpe militar, e governou até 1979, sendo lembrado como um dos líderes mais brutais da história moderna. Seu regime foi marcado por assassinatos em massa, perseguição de minorias étnicas, corrupção generalizada e desestabilização econômica, o que resultou na morte de centenas de milhares de ugandenses. Amin era conhecido por suas excentricidades e extravagâncias. Ele se autoproclamou rei da Escócia e fez afirmações absurdas sobre seu poder e influência, tornando-se uma figura temida e, ao mesmo tempo, ridicularizada no cenário global. Nicolae Ceausescu governou a Romênia de 1965 até 1989, quando foi deposto e executado durante a Revolução Romena. Seu regime é lembrado por seu controle rígido sobre a população, políticas econômicas desastrosas e a criação de um culto à personalidade. Ceausescu deixou o país em uma profunda crise econômica e social, enquanto mantinha um estilo de vida luxuoso. Ceausescu gostava de promover sua imagem como um líder amado e admirado, e frequentemente aparecia em eventos públicos e visitas a obras, cercado por propaganda que exaltava as supostas conquistas de seu governo, apesar da realidade ser bem diferente.
Esses ditadores nos lembram o quanto o poder pode ser distorcido e usado de forma tirânica. Eles deixaram marcas de sofrimento, mas também desencadearam a resistência, a luta pela liberdade e pelos direitos humanos, que persiste até os dias de hoje. As lições do passado não devem ser esquecidas, pois só assim podemos construir um futuro melhor. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Vamos continuar explorando a história juntos. Até a próxima!